Atenção! Este episódio aborda temas sensíveis e pode conter descrições de automutilação e linguagem imprópria para menores de 18 anos. Se esse tipo de conteúdo for um gatilho para você, ouça com cuidado. Oi, eu sou o Bruno. Oi, eu sou a Jessie e hoje nós voltamos a Derry. Olá, perdedores, tudo bem com vocês? A gente espera que sim. Voltamos com mais um episódio de Back to Derry, esse podcast sobre It a Coisa. E eu tô aqui para falar sobre duas coisas logo de começo, amiga. A primeira delas é para trazer o resultado da enquete que nós soltamos lá no primeiro episódio, que chamava Depois da Enchente, que a pergunta era quem vocês acham que é o iluminado, se era o George ou se era o Bill. Obviamente que é o George. Bom, a gente vai continuar sem saber, porque os resultados das pesquisas deram 50% para cada lado. Se não que fomos convincentes nos nossos argumentos. Tecnicamente sim, porque metade das pessoas acham que o Bill é o iluminado e metade achavam que o George é o iluminado. Então, vamos continuar com essa questão aí até mais pra frente, que eu acho que teremos novamente essa discussão, pode ser que apareça Com certeza. em capítulos futuros. Aham. E outra coisa que eu queria agradecer vocês é pela recepção de vocês em relação ao podcast. Estou bem feliz com os comentários que vocês mandam. Vocês ouvem os episódios e logo em sequência mandam DM pra gente ou mandam uma mensagem no WhatsApp falando o quanto vocês estão gostando das explicações, da contextualização histórica que a gente traz. E isso é muito legal. Mas para reforçar os meus amigos também, que é importante dar apoio, né? Dar um like, compartilhar, comentar, que não adianta querer só surfar na hype quando o podcast ficar famoso, não é mesmo? Não é mesmo? Seguir nossas redes sociais. Agora também entramos no TikTok com os nossos queridos ecos de Derry, que são os nossos recortes. Exatamente. Então, gente, apoia, tá? Que é muito grande o projeto, a gente tem que roteirizar tudo, a gente gasta bastante tempo produzindo, então acho que não custa comentar, ouvir, né, compartilhar. A gente é nosso filho, pra crescer. Pois é, é que você é boazinha, amiga, você tá falando isso de uma maneira bem boazinha, eu já sou mais pé na porta, e é tipo assim, e aí, gente, vamos mexer esse rabo de vocês e começar a dar apoio pros amiguinhos? Que é muito fácil ser amigo, agora quero ver apoiar o projeto quando a gente lança alguma coisa, né? Fazer o quê, né? Estamos conversando com pessoas que um é escorpião e a outra é canceriana. É, pois é, muito que bem. Então já fica bem estabelecido. E depois desse grande climão, bora começar. Porque hoje a gente vai falar sobre o capítulo 3 do livro chamado 6 Telefonemas. E aí eu vou trazer para vocês já uma informação importante. É o seguinte, esse episódio, ele vai ser dividido em duas partes. Exato, duas partezinhas, porque, né, são 6 telefonemas. É muita informação. Muito. O capítulo conta aí com quase 100 páginas, tá? Por isso que a gente demorou um pouquinho mais. A gente queria até pedir desculpa, né, amiga? Por não ter postado programa semana passada. Foi um pequeno problema de cronograma e pelo fato dele ser um capítulo bem extenso. Ele não chega a ser que nem o segundo, porque o segundo tem muita violência gráfica. Não que esse não tenha. Uhum. Mas temos aí a contribuição de 6 pessoinhas bem fundamentais para a história. E aí a gente acabou levando um pouco mais tempo, porque, como eu te disse, tem uma densidade maior, tem que tomar cuidado com os detalhes, tem que prestar atenção na construção narrativa de tudo. Então a gente não queria entregar um produto mal feito, em cima da hora, feito de qualquer jeito para vocês. Então, por essa razão, a gente decidiu por não gravar o episódio na semana passada, e a gente vai gravar episódios seguidos hoje. Então a gente vai ter episódio 3 dividido em 2 partes, mas vocês não vão ter que esperar muito. Os episódios vão ser liberados para vocês já na semana que vem, na quinta-feira, e vocês vão ter que esperar para mais 15 dias para assistir o próximo, tá? Então, hoje saiu esse episódio, quinta que vem já sai o próximo. Bem grudadinhos um no outro. É isso aí, tá? Não vai ter tempo de ficar com saudade. Então vamos começar, amiga? Vamos. Então vamos lá. Assombrantes. Capítulo 3. 6 telefonemas. 1985. Parte 1. Ok.
Então, vamos dar início trazendo uma contextualização, uma visão geral do capítulo, como sempre. Só que dessa vez a gente não vai focar muito na contextualização histórica, certo, amiga? Exato. Temos aí a expansão emocional e psicológica desse capítulo 2 que já analisamos. Uhum. Porque antes o foco estava mais no crime contra o Adrian Mellon e o retorno do Mike Hanlon, que foi brevemente citado. Só que agora a narrativa ela vai começar a mergulhar mais fundo em outros pontos, como os personagens centrais, que compõem, né, o Clube dos Otários de uma maneira mais geral. E aí vai alternar entre passado e presente. Então a gente não vai contextualizar muita coisa histórica, porque toda a contextualização que a gente precisava dar já foi dada no capítulo anterior. Porque esse momento acontece justamente em 1985, que é um ano depois da morte do Adrian Mellon, através da violência que foi julgada. É sobre isso. E agora a gente percebe que o nosso querido autor vai seguir a sua marca registrada nessa sua narrativa, que vai ser a construção lenta do terror, mais psicológica do que explícita. Sim, se a gente teve lá pancadaria, sangue, o Pennywise atacando na primeira parte, no capítulo 2, nesse capítulo 3, a gente vai trabalhar em grande parte, não que não tenha, violência, tem. Psicológica. E física também. Física também. Mas, num sentido geral, esse capítulo 3 vai abordar de uma forma mais psicológica do que física, tá? Ter essa ênfase na memória e no esquecimento do trauma. Porque, como eu acabei de falar, a gente vai retratar o Clube dos Otários adultos, né? Aqui, por conta, acho que é meio óbvio isso, meio por conta do ano, a gente consegue entender que se passaram quase aí, né, uma média de 27/28 anos desde os acontecimentos com o George Dambrow lá do primeiro capítulo. Isso é uma coisa que fica bem explícita no texto. Então tá datado. E o que a gente precisa manter em mente nesse exato momento é o que o capítulo vai desenvolver. Então, a base principal de desenvolvimento neste momento é a memória como um tema central. O capítulo vai reforçar aí a ideia de que Derry apaga lembranças e os adultos que foram crianças ali, eles vão o quê? Vão esquecer partes fundamentais do passado deles, eles vão guardar só aquela sensação vaga, o medo, o desconforto e até mesmo a aversão pela cidade de Derry. E às vezes não é nem aversão, né, amiga? Às vezes é um esquecimento total. É um esquecimento total. Isso até me choca um pouco. Eu também. Porque com alguns personagens, podemos perceber que existe ali... Eu nunca vivi em Derry, só depois que... Opa, peraí. É a questão do apagamento, né? É um apagamento total. Uhum. E essa chave vira, eles têm esse despertar por conta do Mike Hanlon. Porque o Mike precisa entrar em contato com eles para que eles lembrem, né, sobre a cidade, sobre tudo que eles enfrentaram. E aí esse esquecimento a gente passa a entender que ele não é uma coisa muito natural. Ela é parte do mecanismo, do organismo de Derry, que a gente já discutiu antes sobre. É sobre isso. Aí a gente consegue perceber as crianças tomando forma, ganhando ali a sua vida. Então, o leitor ele vai passar a conhecer melhor alguns membros do futuro Clube dos Otários. Ainda estamos aqui separados, mas já unidos pelas experiências parecidas. Sim, porque quando a gente cita eles, a gente tem que lembrar que a infância deles ali em Derry foi terrível. Terrível é pouco, né? Foi terrível. Por mais que seja muito aventuresco, se eu posso usar essa palavra, né, pra tudo que eles enfrentaram e tudo que eles viveram, porque é um terror constante, eles ainda são envoltos por essas questões de solidão, os medos intensos e pessoais de cada um deles, as situações de humilhação, de perda e, claramente, de violência. O terror não vai vir só da coisa, mas também, né, da questão dos problemas adultos da cidade, da indiferença coletiva que existe ali em Derry. E por mais que a gente fala que esse medo não vem da coisa, a gente sabe que a presença do it, né, da coisa ali, nem sempre é vista de uma maneira muito direta. A gente não vai ver o Pennywise tendo constante diálogo com essas crianças.
né? A influência dele é constante, mas o mal, ele se manifesta de outras maneiras, através de presságio, através de certas coincidências na cidade, ou por situações perturbadoras que acabam afetando as crianças e também os adultos nesse período. É interessante observar isso, porque ele é um vilão que ele quase não fala. Até essa primeira parte que estamos lendo, ele fala pouquíssimo. E ele tem um peso muito grande em todas as vezes que ele aparece, né? Então, fica claro que a coisa, ela observa, ela espera e ela escolhe as suas vítimas de forma bem precisa, né? O medo, ele é fragmentado aqui com os adultos, ele é difuso, ninguém consegue nomear exatamente sobre o que está acontecendo. Eu acho que esses pontos são bem importantes. Então, se a gente fosse parar para pensar em um parâmetro geral, quais são as importâncias, quais são os principais pontos que a gente pode levantar em relação a esse capítulo, sem dar muito detalhe, a gente sabe que ele vai, de uma forma muito do King de escrever, consolidar o tom melancólico e opressor do livro, assim, da história. Sim. Aí ele vai trazer esse... que o verdadeiro vai mostrar, de fato, que o verdadeiro terror de Derry não é só o sobrenatural, mas é também o estrutural, o social, assim como a gente viu no episódio anterior. Mas não, dessa vez, não do ponto de vista dos acontecimentos em relação à atitude das pessoas de Derry. Porque quando a gente para pra pensar no segundo capítulo, a gente tem uma análise das ações dos 3 meninos lá que são os perdidos, Webb... Os degenerados. E aí, você vê que é uma ação deles. Uma ação de homofobia, etc. Aqui, a gente vê que a cicatriz que Derry deixa nas pessoas fica pra sempre. Fica. Por mais que eles tentem fugir, por mais que eles tentem sair de Por Derry, mais que eles esqueçam. Por mais que eles esqueçam, as cicatrizes continuam lá. Uma hora ela vai aparecer. Pois é. E aí, acho que esse tem essa questão também, né? E aí, o que mais a gente pode trazer, amiga, em relação a isso? Em questão ao terceiro capítulo, assim, que você acha que o terceiro capítulo, o que ele fomenta? Vamos trazer de novo essa questão da atmosfera. A questão da memória é algo que eu consigo perceber que tá sempre, em todos os capítulos. E é algo que na primeira vez que eu li eu não senti tanto. Eu acho isso uma forma nova de observar o livro. Essa questão do apagamento, do esquecimento, é algo que preocupava lá nos anos 80, mas a gente trazendo um pouco para a realidade de agora e pensando no momento da releitura, é algo que eu nunca realmente percebi. Isso me incomoda agora um pouco. Isso é muito legal. E aí, além disso, a gente tem claramente essa preparação de terreno, né? O Stephen King, ele faz essa preparação de terreno para mostrar a união e o surgimento definitivo do Clube dos Otários. Porque a partir desse ponto, que não deixa de ser uma reunião, esses 6 telefonemas, a gente começa a ver fatores da adolescência deles. Acho que nem pode chamar de adolescência, porque eles tinham entre 11 e 12 anos, né? É uma pré-adolescência ali. E como essa conexão entre eles, entre os otários, é muito forte. E se mantém além do tempo. Sim, se mantém além do tempo, apesar deles, no momento, não estarem recordando. Sim. Então, como você disse, esse capítulo é sobre isso mesmo. É sobre, tipo, essa ação. É mais sobre a ação mesmo em si. E mais sobre essa atmosfera e o medo latente, né? Que circunda esses adultos neste momento. Antes da gente entrar nos fatores de cada uma das ligações, porque agora a gente vai dividir esse capítulo, como a gente disse para vocês, e tem muita coisa para falar. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos falar hoje de 3 ligações. E no próximo capítulo, a gente traz mais 3 ligações. Ai, como eu gosto de ligações. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar de um parâmetro geral do capítulo antes da gente entrar nele? Bom, percebemos que são 6 ligações, mas eles não são só 6, eles são 7. Sim. O Clube dos Otários é composto por 7 pessoas. Então, essa pessoinha mágica, que é o Mike Hallow, vai aí tá ligando pra todos, porque ele é aquela pessoa que ficou. E mais pra frente a gente vai ter uma visão dele. Mas agora o foco é os nossos 6 telefonemas. E é importante a gente entender que o Mike Hanlow, ele é o único dos 6 que continua vivendo em Derry.
Sim. né? As ligações são feitas diretamente de Derry. Vocês provavelmente devem lembrar a informação que a gente trouxe no episódio passado, que o Mike Hanlon, ele é responsável, ele é historiador, ele se manteve em Derry, trabalha na biblioteca de Derry, e ele também é responsável por cuidar daquele museu do canal, né, quando tem os festivais na cidade. Então, ele é historiador, ele é conectado diretamente com a história da cidade, ele se manteve lá. Todos os outros fugiram, ele não. E aí, ele é o responsável por entrar em contato com cada um dos otários e informar que o Pennywise voltou. Porque, basicamente, esse é o mote, né? É. E sabe uma coisa que eu paro pra pensar, amiga? Sabe, como ele descobriu sobre os assassinatos para entrar em contato com os otários para avisar que o Pennywise voltou. Porque, assim, as questões do Adrian Mellon e do Tom Haggart não foram divulgadas pela polícia. Exato, não foram. Porém, eu acredito que o modus operandi do Pennywise tem ali os pontos principais para mostrar que a coisa voltou. Uhum. E se a gente levar em consideração, o Mike tá... do acontecimento que teve do Haggart e do Mellon até ele fazer a ligação foi quase um ano. Foi. Porque os acontecimentos do episódio anterior, do capítulo anterior, foram em 1984. Em julho. Em julho de 84. E a ligação começa a acontecer as ligações no dia 28 de maio de 85. Então ali é quase um ano. Quase um ano. Você acha que ele ligou os pontos por conta do desaparecimento das crianças? Provavelmente, porque todo o modus operandi mesmo do Pennywise, repetindo novamente essa informação, é muito parecido. E o Mike, sendo um historiador, ele começa a notar algumas familiaridades. Eu acho bem possível. Tá? Então é isso. Então vamos lá. Vamos começar então. Cada capítulo, como que é dividido os capítulos? Os capítulos são divididos por personagem. Então, cada um dos personagens vai ser citado no título, é como se fosse um subtítulo do capítulo. O capítulo chama 6 telefonemas, e aí a gente tem lá a divisão para cada pessoa. O primeiro chama Stanley Uris toma um banho. E aí, pra gente só contextualizar, o Stanley é um dos integrantes do Clube dos Otários, né? Então a gente tem até agora o Mike, que tá em Derry, e o Stanley Uris. A gente vai dividir também eles por classificações, como se fosse um título. Para vocês já terem meio que um pré-entendimento de quem cada um é dentro da história. Então, como que a gente poderia rotular? Acho que rotular é uma palavra boa. Rotular o Stanley Uris, amiga. Ele é o racional. Uhum. Do grupo, ele sempre vai ser o racional. O que pensa... Eu acho que ele é racional até demais. O quê? Misericórdia. Nesse ponto da história, o Stanley tá ali por volta de 38, 39 anos de idade, né? Novinho. Ele é bem novinho. E o point of view, que é o ponto de vista, também é importante nesse capítulo. Porque aqui na história, o narrador se coloca como uma figura onisciente. Ele tá vendo a história de cima, ele narra de cima. Mas ele narra a partir do ponto de vista de algumas pessoas. Sim. Né? E essa parte de Stanley Uris é narrada através do ponto de vista da Patrícia Uris, que é a esposa dele. Eles estão juntos aí há aproximadamente 10, 11 anos. A Patrícia, ela é essa doce e gentil mulher que não é nada articulada. Ou seja, né? Ela tem aí seus problemas de comunicação. Ela também é judia, é interessante colocar esse ponto, né? Então, ela se sentia ali vitoriosa por ter conseguido casar com o Stan, embora os pais deles fossem totalmente contras. Inclusive, o pai da Patrícia acreditava que o Stan era um Zé Ninguém que ele teria que sustentar. E é ridículo, né, isso, porque é uma família, ambos são de família judia, ambos sabem a forma como os judeus se preocupam com essa questão financeira, porque é uma coisa cultural de quem é judeu, né? Sim. Se eu não tô errado, tá, gente? Se eu estiver errado, me corrijam nos comentários. Mas os judeus, eles têm essa perspectiva de que a parte financeira é muito importante. Você tem que cuidar bem, você tem que se organizar, você não vai gastar dinheiro de qualquer forma, não vai gastar com coisa supérflua, porque a base financeira é importante. E aí não sei o porquê que o pai dela era tão babaca a ponto de se comportar dessa maneira.
É um sofrimento que ela tinha, mas ela se colocava também nesse questão de sofrimento, porque ela acreditava que todo mundo que olhasse na rua pra ela achava ela nariguda e já falava assim: olha lá, aquela judia. E ela casou com um judeu, né, meu anjo? A autoestima, ó, lá embaixo. Quer dizer, como que ela vai reclamar? O que ela tem pra reclamar? Se ela tá, ai, não quero ser vista como uma pessoa judia, mas ela vai lá e foi lá e casou com um judeu. Ô, meu anjo, me ajuda a te ajudar, né? Cara, pelo amor de Deus. E aí, como foi essa evolução da vida dos dois? A evolução da vida dos dois foi bem calma. O Stan começou trabalhando numa empresa menor, eles não tinham muito dinheiro, a questão salarial deles era bem baixa. Era bem baixa, até que a Patrícia ela decide se aventurar em enviar 40 currículos. E desses 40, ela foi chamada para entrevista em 10, e desses 10 sobrou 2. E ela foi aceita em um, e aí eles iriam sair da barra da saia do pai da Patrícia, E né? é engraçado, né? Porque ela conseguiu esse emprego, e é um emprego que pagava relativamente bem, não pagava muito mal. Bem, Quando ela falou pro pai dela que ela ia ganhar o valor que ela ia ganhar, ele falou assim: você vai morrer de fome, e vai morrer de calor enquanto morre de fome. Mas se você parar pra pensar, ela tava ganhando uma média ali de quase 10 mil por mês. 10k, gente, tá Não, bom. esse pai dela, vou te contar, viu? E eu tô falando em dólares, tá? Eu não tô falando em reais, não. Eram 9.200 dólares. Dólares. Só que aí, eu fiquei pensando. Esses 9.200 dólares, será que eram mensais ou anuais? Eu também me questionei sobre isso quando eu vi esse valor. Porque Mas geralmente aí, lá nos Estados Unidos eles não fazem esses cálculos por mês, assim. Quando eles vão falar de pagamento de salário, geralmente eles falam ano. Então, tipo assim, 10 mil ano, sabe? agora se for no ano, realmente. Então, aí eu acho que faz sentido o pai dela falar que ela vai morrer de fome, porque se fosse 9.200 dólares por ano, você tem que dividir 9.200 por 12, Aí dá pouquinho. vai dar um pouquinho, vai dar uns 700 dólares por mês? Uma média de uns 750 dólares por Acho mês? que é por isso, não somos da matemática, Mas gente. se você vai pensar que a gente tá falando de 1985, Pra aquela época é era um bom dinheiro. Não é um valor assim absurdo, né? Mas enfim, aí ela consegue um emprego, eles se mudam, mesmo assim, mesmo contrariados pelos pais dela, eles se mudam, eles vão pra lá. E aí o Stan, né, as aulas dela continuam indo bem, então ela trabalha na área de educação, dando aula. Uhum. E aí o Stanley conseguiu um emprego pra dirigir um caminhão de padaria, né, ganhando 100 dólares por semana, o que já era um valorzinho aí. Olha ninguém aí, gente. E é por isso que eu penso que deve ser por ano, porque se ele ganhava 100 dólares por semana, ele ganhava 400 dólares por mês. Sim, Isso não é nada. nada. 400 dólares por mês. Apesar que naquela época... Mas mesmo assim, né, amigo? Vamos para pensar que ela tá ganhando ali 750 dólares por mês pra dar aula. E ele ganha 400 pra dirigir um caminhão? Na época foi um choque. Por isso que o pai dela não gostava dele. Porque ela tava sustentando as contas da casa. Sim. Só que aí temos o plus de que naquela época, como a gente já falou no episódio passado, a questão da presidência que os Estados Unidos estavam vivendo, uma mulher comandar a casa em questão financeira era complicado. Sim. E aí, a gente tem uma confirmação, amiga. Stanley conseguiu um emprego para dirigir um caminhão na padaria por 100 dólares por semana. Em novembro daquele ano, quando a Trainer Flat Shopping Center abriu, ele conseguiu um emprego no escritório da H&R Block por 150 dólares. A renda combinada dos dois era de 17 mil dólares por ano. Era pouquinho, props. Então, se a gente parar pra pensar que era 9 e aí subiu pra 17, então era anual mesmo. Anual. Uhum. E aí as coisas foram melhorando. Aí em 1975 o Stanley saiu da H&R Block e foi trabalhar por conta própria, né? Que é uma coisa que o pai de ambos achou assim, ó... imprudente. Um absurdo. Meu Deus, esse judeu está louco. É verdade, mas deixa ele, gente. hein? E aí ele não tinha como saber, né, que a Corridor Video, que era uma empresa na época, provavelmente pelo nome, Corridor Video pode ser uma empresa de fitas de vídeo, de fita cassete. Eu pensei nisso. Que tava bombando, década de 80, né? Fita cassete, a coisa do filme e tudo mais, da locadora. E aí bombou, procurou ele, e aí ele secretamente começou ali a desenvolver a empresa dele, ganhando mais dinheiro. Então, o trabalho dele pra CV, prestando esse serviço, tinha ali um salário inicial de 30 mil dólares por ano.
Aumentou muito. Então eles quase dobraram o valor, né? Porque ele era 17, de 9 foi pra 17 e foi pra 30. Ele tinha um bom feeling pros negócios. Sim, sim. Ele é muito eu sempre achei o Stanley muito inteligente. Por isso que ele tem esse título de racional. Porque ele era o mais racional do grupo, né? Ele era a pessoa mais racional do grupo de todos eles. Ele sempre foi o mais lógico, né? Uhum. Aí, quando eles ficam estáveis, onde o Stan não é mais um Zé Ninguém sem dinheiro, à beira da estrada, a Patrícia, ela sente a necessidade de ter um filho. Sim. Então, né? Depois aí de 10 anos de casado, em nada de filho. E a tal da Ruth Bloom, que é a mãe da Patrícia, fica infernizando, né? Porque essa senhora, ela faz perguntas bem, assim, pontuais. Ela pergunta pra eles, ela fala assim, quando você e o Stan vão nos tornar avós? Ela cutuca o tempo inteiro. Acho interessante não querer o Stan, mas ficar cutucando pelo neto. Ah, mas acho que no começo do casamento eles não queriam, mas depois aqui eles já estavam bem de vida. Sim, mas, né? E assim, Patrícia vai a médicos. Uhum. Ela procura, o Stan tenta, vai em todas as consultas com ela, também faz exames, mas não há problema com nenhum dos dois. Eles estão saudáveis e eles podem ter filhos, mas esses filhos não vêm. Sim, nem o Andy e nem a Jenny. Porque se eles tivessem os filhos, eles dizem que esses seriam os nomes. Se fosse um menino, seria Andy. E se fosse menina, seria Jenny. E tem uma parte muito interessante ali, aqui no livro que eu li, amiga, que fala assim, que ela tá tão cansada dessa história, tá tão de saco cheio, que tem um momento que ela tá lá no banheiro, e aí ela pega um absorvente, e ela se lembra de olhar pra caixa de absorvente, que chama Stay Free, e ela ouve na cabeça dela a voz dizendo, oi, Paty, nós somos seus filhos, somos os únicos filhos que você vai ter, e estamos com fome, nos alimente de sangue. Isso é muito Pennywise Coded. Isso é muito Pennywise Coded. Quando eu li isso, eu fiquei pensando, será que ele não consegue mandar mensagens via Wi-Fi? Não, eu acho que não. Eu acho que não é uma influência dele, mas isso mostra muito o formato de escrita do Stephen King. Sim. Ele tem, tipo, como se fosse o Pennywise como figura central, né? A coisa em si, não o Pennywise a figura do palhaço, mas a coisa em si como a figura central. E aí, toda vez que ele vai falar alguma coisa muito de terror ou algo desse gênero, ele coloca essa mesma pegada na escrita, sabe? Ah, isso que faz a escrita dele ser especial, gente. Sim, sim. E aí, lá em 1976, 3 anos depois que ela jogou fora a última cartela de comprimidos da do Overall, que provavelmente seria um remédio, né? Pra não engravidar, fizeram todos os testes, não tinha nada de errado com eles, voltaram pra casa, só que voltaram pra casa num climão, né? Sempre voltando no climão, né? Mas assim, embora nunca houve-se dito em voz alta, o Stan sempre achou que o problema principal deles era ele. E tem um trecho no livro que diz, às vezes, disse ele, às vezes eu penso que sei por quê. Às vezes tenho um sonho ruim e acordo e penso, agora eu sei. Sei o que está errado. Não é sobre você não engravidar, sobre tudo. Tudo que há de errado na minha vida. Então é como se o passado ficasse o tempo inteiro perturbando, martelando a cabeça dele, né? E aí a gente chega num fatídico momento. No momento da ligação, né? No dia 28 de maio de 1985. O Chico ainda estava fazendo a visita mensal. Está escrito assim, gente, no livro. Está escrito exatamente assim. O Chico ainda fazia sua visita mensal. Então ela ainda não tinha engravidado, nada tinha mudado. Eles seguiam nesse constante, na constância da vida deles. A Patrícia sabia de todos os detalhes do que o Stanley fazia no dia. Então, que hora que ele tomava banho, que hora que ele almoçava, a hora que ele queria uma cerveja, a hora que ele subia pra tomar um banho de banheira pra relaxar. Era tudo muito cronometrado, assim, na vida deles. É porque ele sempre teve essa característica. Mais pra frente, quando a gente vê a parte das crianças, a gente vai ver o quão certinho ele era. Sim, sim. Muito metódico. E aí eu vou ler pra vocês agora uma parte na página 59. É o último parágrafo da página 59. Que diz o seguinte. Fora essa única nuvem. A vida deles era agradável e bastante até o telefone tocar no meio de Family Field, na noite do dia 28 de maio. Paty estava com 6 das camisas de Stan, 2 blusas dela, a caixa de costura e a caixa de botões.
Stan estava com um novo livro de William Dambrow. Olha aí o que ele estava lendo. O livro do Will. O livro do amigo. O livro na mão. Que nem tinha saído ainda em brochura. Ou seja, a gente sabe que o Bill mandava pra ele o livro. Tipo, o livro mandava manuscrito. Quando eu li essa parte, eu pensei que no caso ele tava lendo uma edição de luxo, porque como nos Estados Unidos sai sempre as duas versões. Não, eu acho que não. Eu acho que aqui ele tá querendo dizer que o Bill mandava pra ele o livro pra ele ler pros amigos antes do livro ser publicado. Sabe? Assim, tipo, terminei o manuscrito, vou te enviar. Vou mandar uma versão pros meus amigos pra eles lerem. E aí, havia um animal rosnando na capa deste livro. Atrás, havia um homem careca de óculos. E aí, fui fazer uma pesquisa. Que livro que você acha que era? Cujo. Cujo. Na hora que eu vi, fiz assim, Cujo. Total. Eu fui fazer a pesquisa e coloquei aqui, ó. Você escreveu no rodapé do livro, possivelmente Cujo. E aí, a gente sabe que ele recebeu essa ligação. Ela tá lá, bonitinha, assistindo o Family Feud. O que é o Family Feud? É aquele jogo de perguntas e respostas. É um jogo muito comum que passava na televisão americana. Era um programa de televisão. E ela tava lá assistindo e costurando botõezinhos, né? Colocando os botões nas blusas. Uma vida bem pacata de uma pessoa norte-americana, né? Tranquila. Nada de grandes emoções. Porém, Sim. Neste dia... Sim. O Stan, ele faz uma movimentação diferente. Primeiro ele atende o telefone, né? Ele conversa no telefone e ele fala, você, nossa, que loucura. Mike, como você? E aí ele segue, né? Fica em silêncio escutando. E aí o sorriso some do rosto dele. Quando ele, de fato, reconhece, ou a pessoa tem reconhecido a expressão, né? Analítica do que estava acontecendo, do que estava se passando. Enquanto isso, obviamente, ela estava só lá, a esposa só ouvindo, né? Vendo, olhando para ele no telefone. E aí ele perde a confirmação, ele fala, tem certeza, Mike? E depois de uma pausa muito longa, ele diz, tudo bem, eu entendo. Sim, tudo, entendi. O quê? Não posso prometer isso, mas vou pensar com carinho. Você sabe aquela, é mesmo? Bem, pode apostar, claro que sim. Sim, claro, obrigado. Sim, tchau. E desliga o telefone. É bem conversa de pai, né, em telefone. Tipo, confirmando pequenas informações, tipo... Sim e não, E é isso. E aí, sabe que é uma coisa que eu acho engraçado, que eu achei, até notei aqui, amiga? Ela tava lá observando ele, e aí ela, do nada, voltou a atenção dela pra televisão. E aí a plateia tava aplaudindo lá, a família Ryan tava participando do programa, respondendo as perguntas, e eles tinham marcado 280 pontos. Pega 280 e tira o 0. 28. Quantos anos fazem desde que... 28. Exato. Nossa, toda arrepiada. Surreal, não é surreal? Não é? Quando eu bati o olho, eu falei, nossa. E a ligação acontece no dia 28. Sim. O número 28, ele tá, assim, muito óbvio. Muito gritante, né? Uhum. Há quase 28 anos após a morte do George. Total, muito louco, né? Uhum. E aí ela pergunta quem era e tal, ele só meio que resmunga e não responde, né? E depois ele fala, ninguém de verdade, eu acho que vou tomar um banho de banheira. E aí ele fica em pé e sai. E ela fala, às 7 da noite, porque justamente era fora do padrão dele. É fora do padrão. Ele mudou o comportamento dele. Aí, se ele muda o comportamento, a gente fica o quê? Estranho, obviamente, vai estranhar. Que isso? Uhum. E após isso, ela começa a conectar. A Patrícia, apesar dela dizer que ela não é uma pessoa nada articulada, ela tem uns raciocínios muito bons acerca ali da situação, principalmente porque está casada com o Stan. Então, né, já vai absorvendo isso também. Sim. Então, ela percebe esse sério problema, que ele não toma banho esse horário. Ele não toma banho de banheiro esse horário. Uhum. E aí cresce um medo latente nela. Você conseguiu sentir o medo dela? Sim, completamente. Dá pra sentir, até mesmo porque tem um momento que ela tá procurando um botão na caixa e ela não acha um botão preto específico. Ela quer um botão de um tamanho específico. E ela não acha. Ela fica procurando esse botão ao longo de toda a ligação, de todos os momentos. E aí, quando ela sente o medo crescendo, ela tem um estalo, derruba a caixa de botão no chão e os botões que ela precisava caem rolando no chão. É como, tipo, olha aqui a realidade, sabe? Nua e crua.
Aí ela resolve ir atrás dele. Sim. Porque é costume dele ir pra banheira e tomar uma cerveja. Só que ele não pediu. É. Então E ela nem ouviu nenhuma movimentação na cozinha, né, dele abrindo Não. pra pegar. Então ela decide ir até lá, pegar uma cerveja e E aí tem outro trunfo que ela entra em desespero, que é a porta trancada. É. Eles estão juntos há anos. É um casal que só está ali os dois. Ele não tinha o costume de trancar a porta e a porta estava trancada. Uhum. E ela tenta abrir a porta não abre, ela não consegue entrar, ela começa a entrar em desespero, ela começa a socar a porta, grita, e ele não responde. E aí ela lembra que tem uma chave extra na cozinha, no painel da cozinha tem a chave extra, todas as chaves extras da casa, uma chave a mais. Aí ela desce até lá, pega a chave e abre a porta. E aí, pra exemplificar, pra ficar mais óbvio isso, a gente vai ler o trecho pra vocês. Ela olhou para a banheira com a cortina azul encolhida na extremidade da vara de aço inoxidável e esqueceu como terminar o nome do marido. Ela apenas olhou para a banheira com um rosto tão solene quanto o rosto de uma criança no primeiro dia de aula. Em um momento, ela começaria a gritar e Anita Mackenzie, da casa ao lado, a ouviria. E seria Anita Mackenzie quem chamaria a polícia, convencida de que alguém tinha invadido a casa de Uris e de que havia pessoas sendo mortas lá. Mas naquele momento, naquele único momento, Patty Uris simplesmente ficou em silêncio, com as mãos unidas na frente da saia escura de algodão, com o rosto solene e os olhos enormes. E agora, o olhar de serenidade, quase sagrada, começou a se transformar em outra coisa. Os olhos enormes começaram a saltar. A boca se repuxou em um sorriso terrível de horror. Ela queria gritar, mas não conseguia. Os gritos eram grandes demais para sair. O banheiro era iluminado por lâmpadas fluorescentes. Estava muito claro, não havia sombras. Dava para ver tudo, quer você quisesse, quer não. A água na banheira estava cor-de-rosa vívida. Stanley estava deitado com as costas apoiadas na banheira. Tinha inclinado a cabeça tão para trás que algumas pontas do cabelo preto e curto encostavam na pele entre as omoplatas. Se os olhos arregalados ainda fossem capazes de ver, ela estaria de cabeça para baixo. Para ele. A boca estava aberta como uma porta escancarada. A expressão era de um pavor abismal e congelado. Um pacote de lâminas de LED Platinum Plus estava sobre a beirada da banheira. Ele tinha cortado a parte interna dos antebraços, do pulso até a altura do cotovelo, e fez outro corte perpendicular a cada um das alturas do pulso, criando um par de T's maiúsculos. Os cortes brilhavam vermelhos arroxeados na luz branca e forte. Ela pensou que os tendões e ligamentos expostos pareciam cortes de carne barata. Uma gota de água se formou na boca da torneira cromada, reluzente. Engordou, engravidou, podia-se dizer. Cintilou, caiu. Plim! Ele tinha mergulhado o indicador direito no próprio sangue e escrito uma única palavra nos azulejos azuis, acima da banheira. 5 letras trêmulas. Uma marca de dedo, zigue-zagueante, descia abaixo da última letra da palavra. O dedo dele tinha feito a marca. Ela viu, quando a mão caiu na banheira, onde agora flutuava. Ela pensou que Stan devia ter feito aquela marca. Sua impressão final no mundo quando perdeu a consciência. Parecia gritar para ela. Coisa! Outra gota caiu na banheira. Plink! Isso foi o gatilho. Patty Uris finalmente encontrou a voz. Olhando nos olhos mortos e cintilantes do marido, ela começou a gritar. Gato. Então a gente sabe aqui que o Stanley, ele se matou, né? Ele se suicidou. Ele cortou os pulsos e sangrou até morrer na banheira. E antes de morrer, escreveu na parede coisa com o próprio sangue. Com essa morte, eu consigo perceber que ele lembrou de tudo. Uhum. E isso é o preço da promessa, né? É o peso. Ele não conseguiu lidar com o peso da promessa que ele fez quando ele era criança. A gente sabia que ele não ia conseguir isso. Quando a gente tem uma leitura geral, a gente entende o motivo dele ter feito. Embora eu ache ele um bundão por ter feito isso. Eu não consigo agora dar pra vocês uma explicação um pouco melhor,
porque depende muito dos contextos que virão no futuro. Mas ao mesmo tempo que eu entendo a atitude dele, eu ainda fico meio receoso dos porquês ele tomou essa decisão. Porque foi muito rápido, né? Foi. Foi muito lógico. Ele só desligou o telefone, subiu e pronto. Não foi coisa de dias, horas e etc, semana. Foi uma ligação, uma confirmação e pronto, tá feito. Por isso que na minha visão, ele teria ainda resquícios de lembranças muito vívidas de Derry. Tá, mas no seu ponto de vista, eu vou levantar uma questão aqui. Pra você, ele foi covarde ou ele foi o único que entendeu a gravidade do que estava acontecendo? As duas coisas. Eu percebo as duas coisas. Uhum. Porque ele percebe a gravidade, que é a coisa ter voltado, quando eles pensavam que tinham destruído ela. Mas ele também foi covarde por não ter lidado com os seus medos de novo. Uhum. Seus receios. Ok. Então assim a gente termina o bloco do Stanley Uris com esse fim trágico, tá, gente? Então Stanley, ele era um dos integrantes do Clube dos Otários, mas infelizmente ele tirou a própria vida no momento em que ele recebeu a ligação do Mike Hanlon. Dando sequência, a gente vai falar agora de quem, amiga? Richard Tozer toma chá de sumiço. Bom, temos aqui agora o Rich. Ele é o nosso querido piadista da história. Então, aqui no ponto de vista, temos só as ações dele. O que eu acho que é bem mais dinâmico pro capítulo. Eu achei também. Temos aqui o conhecimento dele como uma pessoa famosa, né? Ele é radialista, ele é DJ de um programa de TV. Desculpa, programa de TV não. É programa de rádio, né? Estamos nos anos 80, então é comum ter ali os programas de rádio. Ele é conhecido agora como Rich Disco Tozer, o homem das 1000 vozes. É. E é engraçado, né? Porque ele traz isso da infância dele e funciona. Porque... E outra coisa também que a gente tem que colocar aqui é o contraponto com o filme. No filme da adaptação de 1990, eu não lembro muito bem qual que é a profissão dele lá. Mas eu sei que em 2017 ele é colocado como comediante. Lembra que ele tá fazendo um show? Sim, ele tá fazendo um show, E não tem nada a ver, não tem nada a ver. Nada a ver. Ele é radialista. Eu acho no livro bem mais interessante. Eu gosto mais também. Essa visão dele sendo um radialista, um homem das 1000 vozes, do que no filme. Porque no filme ficou parecendo que ele é só um artistazinho de stand-up. Aham. E aqui não, né? Não dá pra perceber a magnitude que o Rich Disco Tozer tem. Sim. E aqui ele é tão famoso que ele tem um programa de rádio dele mesmo. Ele tem um programa na CLAD, que é uma emissora de rádio, e ele tem um programa dele. Então não é só um cara fazendo show ao redor do país, né? Não. Ele é aclamado. É assim, né? Ele já tem anos de carreira. Sim, sim. E você disse que ele é conhecido como o Homem das 1000 Vozes. Isso é mesmo. Ele é bom em imitar a voz de várias pessoas. Ele imita... Tem personagens específicos criados por ele. E ele imita pessoas também. Então tem o Don Rickles, que é uma das imitações favoritas do Rich, é o que ele mais gosta. Tem o Foghorn Leghorn, o Wolfman Jack, Richard Nixon, Ed Sullivan. Então tem vários personagens que ele faz vozezinhas. Pra cada um deles tem uma personalidade, uma voz diferente. E isso é o que constrói a característica mais forte do Rich no programa de rádio dele. E o capítulo ele já se inicia com a ligação, né? Uhum. Então o Rich está recebendo a ligação do Mike e ele tem já uma coisa em mente. Ele precisa voltar para Derry. Sim. Ele não questiona, ele não se limita, ele só pensa que vai voltar. E aqui no capítulo, ele, diferente da parte anterior, da parte do Stanley, a gente consegue ver um pouquinho do diálogo deles dois. Do Mike e do Sim, verdade. Rich. Eles estão conversando, a gente consegue ver um pouquinho da conversa em si, né? Então aqui a gente tem um trecho na página 67. Uma voz de "estou bem" causava uma ótima impressão, mas era mentira. Assim como as outras vozes eram mentira. "O quanto você lembra, Rich?" perguntou Mike. "Muito pouco", disse Rich e fez uma pausa. "O suficiente, eu acho." "Você vem?" "Vou", disse Rich e desligou. Então a gente consegue perceber aqui que ele não pensa em não ir. Ele vai e fala: já que tô na merda,
vamos ir. Só que ele tem ali seus contrapontos. Ele começa, então, a lembrar da cidade. Porque ele não lembrava. Ele começou a lembrar a partir do momento da ligação. Eu enxergo o Mike nessa história toda como uma chave. O Mike é como se fosse uma chave. Ele vai lá e desbloqueia as memórias. Porque toda vez que a pessoa recebe, o receptor recebe a ligação dele, as memórias voltam. As memórias começam a fluir. E é como se as memórias, no caso, principalmente do Rich Tozer, como se as memórias dele começassem a voltar lentamente, como se estivessem flutuando do fundo de um rio, né, aos poucos. E aí isso vai causando uma náusea nele, isso vai causando um enjoo, porque tudo começa a vir de uma maneira muito clara na cabeça dele. Só que vem de forma clara, mas ainda picotada. Ainda picotado, como eu falei, são tipo só fragmentos, né? Então, né, ele vai lá, resolve procurar passagem, procura ali com a ajuda da sua assistente. Sim, muito A engraçado. assistente dele, eu acho ela muito querida. Nossa, acho ela uma chatíssima, juro. Acho ela uma chatíssima, acho ela uma louca desvairada. Eu até anotei no rodapé aí do livro. E eu vou ler aqui pra vocês verem o que ele fala pra ela. Por isso que eu coloquei maluca. Eu escrevi maluca. Ele tem uma das vozes também que ele faz, que é do Kinky Briefcase, que é um contador sexual. Aí ele fala, Kinky Briefcase, contador sexual aqui. Um amigo veio aqui outro dia querendo saber qual é a pior coisa de pegar AIDS. Ai, gente, que absurdo. Bem na época que tava em explosão o HIV nessa época, nesse período, nos anos 80. Sim. O tom de voz dele tinha baixado ligeiramente, ao mesmo tempo o ritmo aumentou e ficou mais alegre. Era claramente uma voz americana, mas de alguma forma conjurava imagens de um rapaz colonial britânico rico que era tão charmoso de uma maneira confusa quanto era mimado. Rich não fazia a menor ideia de quem Kiki Briefcase realmente era, mas tinha certeza que sempre usava ternos brancos, lia as revistas Esquire e bebia coisas que vinham em um copo alto e tinha um cheiro de shampoo de coco. Falei imediatamente, tentar explicar para sua mãe que você pegou uma garota haitiana. Até a próxima, aqui é o Kink Briefcase, contador sexual, lembrando, você precisa do meu cartão se não consegue uma ereção. Carol Fanny gritou de tanto rir. Que absurdo. Essa piada hoje em dia não rola. Isso faz ver que aqui nesse caso, levando em consideração o ponto, o Rich, ele era bem sem noção, né? Muito. Desde pequeno. Mas também muito fora da casinha, né? Meu Deus do céu, Sim. Que pedoca foi essa? E aí, depois de entrar em contato com ela, pedir pra fazer a reserva lá das passagens, ele entra em contato com um lugar pra ficar, porque ele precisa de um lugar pra ficar na cidade. E ele entra em contato com o único lugar que temos em Derry para poder recebê-lo, que é a Derry Townhouse. Porém, ele fica incrédulo. Ele acha que esse lugar deve ter sido demolido, que vai ser impossível ele conseguir ligar. Uhum. Porém, houve-se um baque. E ele consegue essa ligação. E a partir desse momento, ele lembra de mais coisas de Derry. Sim, e uma das primeiras memórias que volta na cabeça dele é ser perseguido por Henry Bowers e a sua gangue. E aí eu vou ler 2 trechos na página 69 e na página 70 que explicitam isso. Mas é engraçado já deixar claro aqui que o Henry Bowers é um gatilho. Sempre. Né? Quando a gente fala do Clube dos Otários, se a gente pensar num arqui-inimigo, mesmo estando abaixo do Pennywise, é o Bowers. A gente vai ter o Henry Bowers como figura principal. E eu vou te falar um negócio, o Henry Bowers do livro eu acho um escrotão, mas o do filme da adaptação de 2017 eu acho ele um gostoso. Se eu morasse em Derry, eu ia pegar o Bowers fácil! Ai, eu adoro vilão. Ele é muito gostoso. Deixa eu ler pra vocês aqui então. Na página 69, a gente tem um trecho que fala assim... Mas houve uma época na vida dele em que ele passara por aquela pilha enorme de tijolos vermelhos todos os dias. Em mais de uma ocasião, ele passava correndo, com Henry Bowers e a Roto Huggins e aquele outro garoto grande, Victor Fulano de Tal, correndo atrás. Todos gritando amabilidades como, vamos te pegar, cara de cu. Vamos te pegar, espertinho. Vamos te pegar, viado 4 olhos. Algum dia, eles o pegaram? Fica aí a pergunta. E aí na página 67 a gente tem também uma outra frase que confirma isso, que diz: vamos te pegar, cara de cu, vamos quebrar seus óculos. Chris surgiu abruptamente em sua mente. O sobrenome dele era Chris Victor Chris. Ah, Deus, isso não era nada que ele quisesse saber, não a essa altura. Mas não pareceu importar em nada. Alguma coisa estava acontecendo lá embaixo nas catacumbas, lá onde Rich Tozer guardava sua coleção pessoal de discos antigos.
portas estavam se abrindo. Só que não são discos lá embaixo, são... Lá embaixo, você não é Rich Disco Tozer, o DJ Fera da Clad e Homem das Mil Vozes. É? E essas coisas que estão se abrindo, elas não são exatamente portas. São... Então a gente sabe que o medo já começou a surgir a partir daí, né? Sim. Das informações. E pra terminar ele diz: não são discos, mas cadáveres. Você os enterrou fundo. Mas agora tem uma espécie de terremoto maluco acontecendo. E o chão está cuspindo todas para cima da superfície. Você não é Rich Disco Tozer lá embaixo. Lá embaixo, você é apenas Rich Quatro Olhos Tozer. E está com seus amigos. E está com tanto medo que parece que suas bolas estão virando geleia de uva. Não são portas, e elas não estão se abrindo. São criptas, Richie. Estão se abrindo lentamente e os vampiros que você achava que estavam mortos estão todos voltando a sair. Vamos te pegar, Quatro Olhos. Vamos te fazer comer essa porra de mochila. É interessante essa parte do Rich, quando começa a ter as suas lembranças voltando, porque isso acontece com a gente, quando queremos esquecer alguma coisa. Sim. E até então ele não lembrava das pessoas, né? Ele não lembrava de todo mundo. Ele não lembrava quem eram as pessoas de Derry, os amigos de Derry. Tava tudo muito enterrado na cabeça dele. Ele só seguiu a vida. Era como se houvesse uma amnésia. Sim. E aí a amnésia apagou tudo que era ruim, que o cérebro considerou ruim, e vida que seguiu. Sabe o que eu acho muito legal também nessa parte? Eu acho interessante porque ele fala das profundezas, das criptas, etc. E a gente sabe que isso é uma alusão muito direta ao esgoto de Derry. Sim, exatamente. Então isso é uma coisa que quando eu tava lendo eu fiquei bem tipo, nossa, caramba. Eu tive essa mesma sensação. Olha a conexão aí do King com os esgotos. Sem falar, os esgotos de Derry, né? Muito direto, sem tacar na cara do leitor o óbvio. Sem contar na sensação do cheiro olfativo. Eles têm muito disso. Sim. Outra coisa que ele lembra também que eu acho bem interessante e é importante a gente reforçar é que a primeira pessoa de quem ele lembra é do Stanley. Que é justamente a pessoa que morreu. E é muito no doido momento isso, que né? ele provavelmente está recebendo a ligação, é o momento que o Stan provavelmente está morrendo. Sim, ele fala, sim, doutor, me lembra de tudo agora. Lembre-se de Stan e Uris, por exemplo. Aposto seu couro que lembra. Lembra como a gente dizia isso e achava tão bacana? Stanley e Urina. Era assim que os garotos grandes o chamavam. Ei, Urina, ei, seu merda matador de Cristo, tá indo pra onde? Um dos seus amigos bichos vai te pagar um bola gato? E aí fala, ele fechou a porta do cofre e colocou a foto no lugar. Quando eu tinha pensado em Stanley e Uris pela última vez, 5 anos atrás, 10, 20... Rich e sua família tinham se mudado de Derry na primavera de 1960. E como os rostos de todos apareceram rápido, da gangue dele, daquele grupo sofrível de otários, com o seu clubinho no que era conhecido na época como Barrens, que significava estéreo, um nome engraçado para uma área tão rica em vegetação quanto aquela. E é engraçado que a memória dele vem então justamente disso, vem do fator da conexão dele com o clube dele. Só que, de fato, a primeira pessoa que vem na memória dele é o Stanley. E não era, assim, do meu ponto de vista, tá? Não era a pessoa mais próxima dele do grupo do Clube dos Otários, né? Não. Mas mesmo assim, foi a primeira pessoa que ele se lembrou. Por isso que eu acho que tem a conexão pelo fato do Stan estar morrendo, basicamente, numa hora parecida. As ligações foram em seguida, né? As ligações, a gente sabe que as ligações foram feitas logo em seguida. Ele ligou primeiro pro Stan, justamente nessa sequência, Stanley, e depois ligou pro Rich. Então pode ser. Pode ser que as memórias surgiram ali da mesma coisa. E ele vai pedir folga pro chefe dele, da rádio, né, pra viajar, porque ele decide que ele vai, de fato, pra Derry, e ele vai pedir folga. Tem uma conversa bem, que pra mim, é bem relevante. Eu achei, assim, desnecessário. Era só ter mandado por mensagem. Não, era só deixar a assistente saber. Avisa a assistente. Carol, avisa que vou viajar. Beijos. Exatamente. Não tem, eu acho, uma relevância muito grande essa parte do livro. Eu acho que, por mais que tenha muita informação legal, tem algumas partes que poderiam ter sido cortadas. Acho que gera uma gordura aí no capítulo. Após essa enxurrada de memória que vai vindo sobre ele, né? Ele vai lembrando pouco a pouco de todos. Então ele lembra um pouco da Bev, depois ele lembra dos outros. Mas a única pessoa que ele não lembra é o Ed. Ele cita todo mundo, amiga, menos o Ed. Por que será? Não sei, mas ele não cita o Ed. Não queria dizer nada. Não quero dizer nada. Ele não cita, ele cita todo mundo. Ele fala da Bev, fala do Bill, fala do Ben. Por fim, ele lembra do George.
Sim. Ele lembra que o Bill gritava: "Você matou o meu irmão!" É verdade, verdade. Só que ele não lembra pra quem o Bill gritava. Uhum. Mas mesmo não sabendo de quem estava sendo acusado, isso atingiu ele de uma forma muito forte, e aí ele não conseguiu segurar e vomitou, né? Ele vomitou, ele chorou, com a cara enfiada no vaso, e foi a primeira vez que o Rich chorou desde 1975. Que foi o ano que a mãe dele morreu. Então ele estava segurando esse choro aí faz bastante tempo. É, quase aí São 10 anos. 10 anos de choro guardado. 10 anos de choro guardado. Então é bastante tempo, né? Só que, ao mesmo tempo, ele soube o que ele deveria fazer. E aí ele termina o capítulo dizendo: estou indo pra casa agora. Estou indo pra casa agora. E que Deus me ajude. Pois é. Na verdade, eu gosto muito do jeito que termina esse subcapítulo. Eu gosto do arco dele todo. Eu acho que o arco dele todo é bom. Mostra que ele continua bem-humorado, que ele continua uma pessoa com um pensamento positivo para vários fatores, mas que tem ali uma certa maturidade, obviamente, que todo mundo vai ter, porque passaram-se vários anos. O que eu gosto do Rich é que ele não foge em nenhum momento. Ele percebe que precisa voltar, ele vai voltar, apesar dele estar literalmente com o cu na mão, ele vai voltar, e é isso que temos. E ele toma essa decisão muito rápido. Ele não pensa muito. O Mike liga e já, ok. Já. São ações muito automáticas. Ele já liga pra Carol, já pede pra tentar arrumar passagem o mais rápido possível. Ele já entra em contato com a Derrytown. Então ele não tem medo de chegar. E isso eu acho que é uma coisa bem importante em relação à postura dele, ao arco dele. Legal, legal. O terceiro subtítulo deste capítulo vai ser Ben Hanscom toma um drink. O Ben era o menininho gordo da turma e que virou um grande gostoso. Ele veio, hein? Sim. A gente vai classificar o Ben como o sensível, porque de fato, quando a gente se aprofunda mais e seguir a leitura, vocês vão perceber que de todos eles, ele de fato era o mais sensível do grupo. Sim, ele era poeta. Ai, um querido, gente, um querido. Sabe que eu gosto muito do Ben? Eu também amo o Ben. Eu gosto muito dele. Ele não é meu favorito. Não é meu favorito. Eu tenho um favorito. Eu também tenho. Quando a gente terminar de falar dos 6, aí a gente fala quem é o nosso favorito, de fato. Mas eu acho que se fosse colocar numa escala, o Ben estaria no segundo lugar. Tá, ele tá entre o segundo e o terceiro no meu. Tá, depois vamos fazer um ranking? Vamos. Quando a gente terminar, a gente faz um ranking de quem são os nossos Losers Club favoritos, na ordem de favoritismo. Então ele era o sensível. O ponto de vista desse trecho, ele é narrado através da visão do Rick Lee, que é o dono de um bar muito famoso chamado Red Will, né, na cidade de Swindon, no Nebraska. E a gente vai narrar a história de acordo com todos os acontecimentos nesse ponto, nesse mesmo lugar, tá? O Ben, ele se tornou um arquiteto de muito sucesso, né? E no meu ponto de vista, ele é o bem mais sucedido de todos os integrantes do Clube dos Otários. Esse daí, ó, ele deu valor a todos os ensinamentos que ele teve e ele construiu o maior império. Sim, eu fiquei chocado. Porque, de novo, quando a gente vai ver no filme, ele não é tão... Assim, ele tá fazendo uma videoconferência numa puta casona, tem uma mesa lá de provavelmente gerentes, de clientes, conversando com ele, mas não é... Seja sincera, quando você viu o filme, você tinha levado em consideração que ele era tão rico? Não. Na verdade, eu só fui ter dimensão da riqueza dele agora. Amiga, ele tinha um jatinho. Porque na primeira vez eu não tipo, eu nem passou batido. Nossa, um grande gostoso, mas... Quando eu li, tipo, não sei o que, ele pegou um jatinho pra ir de Londres a Nova York. Eu, tipo, o quê? Oi? Tudo bom? Amor, é tão rico assim. Então, assim, vamos bater esse martelo, que ele é o mais bem-sucedido do 7. Não só o mais bem-sucedido, mas aparentemente o mais bonito. É, verdade. Porque, assim, no livro, durante essas 6 ligações, o Ben é o único que fala sobre a beleza atual dele. É verdade, eles narram a aparência dele de uma forma muito clara, né? Pra mostrar que ele era um branco padrão.
Sim. Porque fala que ele é um homem AAA. Não, mas ele se tornou um homem branco padrão. Porque quando ele era criança, ele não era padrão. A gente sabe. A gente sabe. Mas quando ele era criança, ele também era muito querido. Não, ele era um fofo, mas ele não era um homem padrão. Ele era uma criança padrão. Uma pergunta, amigo. Seus tops de adultos mudam pros tops de criança? Não, São iguais? são iguais. Eu tenho uma diferença. Os meus são iguais. Os meus são iguais, tá? E aí, só pra gente reforçar essa questão da profissão dele, de quão poderoso ele ficou com a profissão, ele foi considerado o mais promissor jovem arquiteto dos Estados Unidos, pela revista Time. Então, assim, tem um sentido. Tenho. Lembrando que ele também projetou um prédio de uma emissora muito famosa. Sim, a gente vai chegar lá e a gente vai falar mais sobre isso, mas não só o da emissora, nos Estados Unidos, né? Ele é responsável por construir vários prédios muito famosos e muito importantes no país. Sim, o nome dele é, assim, o nome do momento. Exato. Tá. Então, fala aí, amiga, que ele se tornou um homem AAA. Quais são as definições do AAA? Ele é um homem alto, atlético e atraente. Ai, que tesão! Tudo que eu queria. Um homem alto, atlético, atraente, rico, inteligente, sensível. Será que ele é um homem meio bicha? Então, já farei um comentário sobre, mas enfim. A gente sabe que mesmo assim, internamente, mesmo sendo tudo isso, ele segue sendo um homem inseguro devido ao passado dele. É porque cada um tinha seu restrito ali em relação a ataques físicos, né? Uhum. E o Ben, pelo fato dele ser um garoto gordinho, o maior bullying que ele sofria era a gordofobia, né? E era pesado, não era uma coisa leve, não, era uma coisa pesada. Pesada. De chamar ele de porquinho, de leitão, de perseguir ele. O Harry Bowers Perseguiu ele com canivete. gato sabato, fez gato sabato do menino, então faz muito sentido, né? Ele manter esse pensamento. E aí, a gente vai pra uma questão assim, de mesmo sendo bem sucedido e sendo tudo isso, ele ainda vive uma vida muito solitária. Ele nunca se casou. O Ben nunca se casou. Ele até teve alguns relacionamentos, mas nunca findou nada. Porque na cabeça dele, a pessoa que ainda ficava na cabeça dele era a Beverly Marsh. Algum defeito esse homem tinha que ter, né? Tava muito perfeito. Ai, amiga, ele era apaixonado por uma pessoa. Eu sei o que é ser apaixonado por uma pessoa por 10 anos. Eu sei. Amigo. Gata, levou um tempo até você falar, para de ser trouxa, ô otário, burrão. Não falei assim. Eu não falei assim. Né? E aí criar um clique pra falar, ok, chega. Acontece. Como a gente falou pra vocês, o Ben, ele vive viajando dentro dos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos, o mundo todo, pra gente achar esses projetos dele. E aí, não importa o que aconteça, ele sempre vai voltar pra casa na sexta e no sábado pra tomar um drinkucho. No barzinho do Rick Lee, né? Do Rick Lee. Quando eu li o nome dele, o Rick Lee, eu automaticamente associei a uma pessoa asiática. Todo mundo, mas... O que não faz o menor sentido, né? Não, porque o bar fica no meio do nada. Não, no meio do nada mesmo. É um bar que fica no meio do Nebraska. Tipo, E não temos uma descrição de como é o Rick Lee, então... a gente não tem uma visão muito física dele, né? Só pelo fato do Lee... gente... Automaticamente eu já falei, ih, gente, olha, ele é oriental. Mas não é. Pra tomar um drink numa sexta-feira à noite. E, inclusive, ele vem de Londres, como eu disse, com o seu jatucho, só pra isso. Ele faz essa via sacra, né? Porque Não, convenhamos. fiquei passado. Você fica 5 dias da semana, na sexta você pega um aviãozinho, desce e toma seus bons drinks. Sim. Pega seu jatinho de volta pra Londres. Pra trabalhar, e é isso. E já tá o quê? 2 anos nisso, não é? Pois é. E aí tem uma parte que é engraçada, que é o momento que é engraçado. E aí tem um comentário que se conecta com aquilo que você disse agora há pouco. Uma das garçonetes questiona pro Rick Lee. Ele fala, gente, será que o Ben Haskell não é gay, não? É porque ela arrastou as asinhas dela. Mas ele ignora totalmente. Tipo, ele não quer. Então, assim... Ele é um homem fiel. Ou ele é um homem que não tá afim, não tá pro jogo, gente. Deixa ele. As pessoas podem não querer estar pro jogo. Tá? As pessoas podem querer ser solteira. Eu sei, amigo. E aí? Você vai forçar a pessoa a casar com alguém só porque
Ela é bem-sucedida, ela tem que ter alguém do lado. Verdade. Ele é um homem empoderado. Hein? Deixa o Benzinho em paz. E aí ele recebe uma ligação do Mike. Como já sabemos, o Mike tá sendo o portador das boas novas. Talvez nem tão boas. Não, talvez não, totalmente não tão boas. E aí, né, ele resolveu ir encher a cara, porque a pancada foi grande. Sim. No dia 28 de maio de 85, ele recebe a ligação do Mike dizendo que a coisa voltou. Então, o Mike, ele é bem direto. Ele não esconde os fatos. Ele fala, gente, Pennywise voltou, tá? E aí, o Ben vai até o Red Will pra beber, né? Só que ele tá diferente. Ele tá pálido, ele tá pensativo. Isso é bem interessante no quesito. Nossa, frequentamos tanto um lugar que criamos vínculos com os funcionários daquele lugar. Sim. Então, o Rick Lee, ele percebe que alguma coisa tá errada com o Ben. Sim, eu só não gosto muito do comentário que eles fazem, porque eles falam que ele tá pálido e tal, eles até cogitam que ele pode estar com um vírus muito poderoso, um vírus que estava muito forte naquele período, que era o HIV. Sim. Então eu acho um comentário muito baixo, assim, sabe? Eu achei um comentário muito baixo. Obviamente, voltando à figura de que provavelmente ele poderia ser um homem gay. Porque naquela década, já percebemos que pessoa doente, principalmente homem, vai ser AIDS. Tem vai considerar assim, ficou com um homem. Tinha esse vai preconceito, morrer né? com AIDS. Tinha esse preconceito pré-estabelecido de que o HIV era uma doença LGBT, né? Era uma doença exclusivamente dos gays. Nesse momento, o Ben é questionado pelo Rick Lee o que estava acontecendo e ele só fala más notícias vindo de casa. E ele pede o whisky mais caro que o Rick tem ali na prateleira. Que é o Wild Turkey, que é o whisky que ele pede pra beber, como se fosse, ele toma como se fosse um chá gelado. Não entendo de bebida, mas eu sei que essa era forte. Mulher, o whisky já é forte. Eu sou do gin. Eu sou do negócio do gin, eu sou do negócio, entendeu, da tônica. Meu drink favorito é Aperol Spritz, entendeu? Eu sou da coisa verão. Eu sou da coisa do Aperol Spritz, do gin tônica. Mas ele toma um uísque. Eu sou das coquinhas. Então... Tá ótimo. Tá ótimo. Ele enche um copão de uísque e ele vira, amiga, como se fosse um chá gelado do Outback. Então ele vai bebendo esse uísque e traz de novo a lembrança de quem? Do carinha carimbado já. Nosso querido Bowers. Ou não tão querido. Uhum. Ele fala do Henry Bowers, e aí o Henry Bowers aparece de novo na página 83. E eu vou ler um trechucho pra vocês do que ele fala, qual é a memória que ele tem no Henry Bowers, tá? E ele fala isso diretamente pro Rick Lee, porque o Rick Lee começa a questionar ele sobre o que tá acontecendo, das coisas que ele tá falando, da forma como ele tá tomando, né, loucamente whisky. E aí ele fala, eu era um tremendo balofo. Nunca joguei beisebol nem basquete. Sempre era o primeiro a pegar quando brincava de pigue-pega. Não fazia esforço a mais do que o mínimo necessário. Eu era gordo mesmo. E havia uns caras na minha cidade que iam sempre atrás de mim. Tinha um cara chamado Reginald Huggins. Fiquei choque que o nome do Huggins é Reginald. Eu também. Eu automaticamente imaginei um castor com esse nome, Reginald. Então, assim, não sei porquê, mas enfim. Só que todo mundo chamava ele de Arroto. Um garoto chamava Victor Chris, alguns outros, mas o verdadeiro cérebro do grupo era um sujeito chamado Henry Bowers. Se já houve um grande genuinamente mau andando pela face da terra, Rick Lee, Henry Bowers era esse garoto. Eu não era o único que ele perseguia. Meu problema era que eu não conseguia correr tão rápido quanto os outros. Hanscom desabotoou a camisa e abriu. Rick Lee se inclinou para a frente e viu uma cicatriz estranha, retorcida na barriga do Sr. Hanscom. Bem acima do umbigo, inchada, branca e velha, era uma letra, reparou ele. Alguém tinha desenhado a letra H na barriga do sujeito. Provavelmente bem antes do Sr. Hanscom se tornar um homem. Veio aí mais uma cicatriz. Mais pra frente, essa cicatriz vai voltar em jogo, porque a gente vai ver como que ela foi feita. Mas tá lá, é uma marca, né? É uma marca que ele carrega com ele pra sempre. Essa marca, talvez, por estar lá e ele ser ciente dessa marca, talvez não seja uma lembrança... Não transforme o Ben
na pessoa mais ciente do passado do que os outros? Eu pensei nessa possibilidade porque a questão da cicatriz nele foi muito mais latente do que nos outros. Uhum, Então eu acredito que sim. uhum. Talvez seja por isso que ele tenha essa consciência e tenha dado preferência por ficar sozinho. Eu pensei a mesma coisa. Eu pensei nesse fator também. Eu acho que isso é uma explicação plausível Uhum. pra solidão dele, né? É. Nessa derrocada de ficar bebendo loucamente, ele toca no assunto da morte do pai dele e ele mostra as 3 moedas de prata. Ele põe 3 moedinhas de prata em cima do balcão e fala pro Rick Lee dar essas moedas pra cada um dos filhos dele, porque o Rick tem 3 filhos e tem 3 moedas. Aí ele fala pra distribuir. Só fala que tinha uma 4ª moeda, mas que essa ele tinha dado pro Bill há muito tempo atrás. E aí essa moeda de prata teve um grande propósito no passado. Sim. Vamos descobrir quando for o momento. Sim. E ele pede pra entregar. E aí o Wrigley pergunta: você tem certeza, né, que você quer se desfazer dessas moedas que seu pai te deu, tudo mais, que foi um presente do pai dele? E ele fala: pode apostar seu couro nisso. Aí ele até questiona, né? Quem é que fala? Pode apostar seu couro nisso? Ninguém mais fala isso. E é engraçado, porque essa frase já tinha aparecido na parte do Rich Tozer. Sim. Então é uma expressão que eles usavam bastante, com certa constância, né? E agora o Rick, ele fica preocupado com o Ben. Ele acha que o Ben vai ter o mesmo fim que o Gresham Arnold, um jogador de basquete que se afundou em bebidas e drogas e festas e por aí vai. Ele percebe um olhar diferente no Ben. Uma coisa que é importante a gente ressaltar aqui é que apesar do Ben tomar atitudes muito estranhas nesse momento, de compulsão, no caso da bebida, de beber loucamente, ele ainda mantém um sorriso constante no rosto, ele ainda mantém uma sensação de calmaria. Eu achei Ele não tá desesperado. Mas aí eu acho que tem um sentido. Aí tem um porquê. Sim. Acho que. Vamos terminar primeiro a linha do tempo? Eu acho que e aí eu caminhamos ponho pro meu mesmo- ponto de vista, mas eu acho que tem o porquê. Mas é isso, ele mantém ali, ele não tá desesperado, ele não tá mostrando desespero, histeria, nada disso. Ele tá calmo, ele tá com um sorriso no rosto, ele tá fazendo piada, entendeu? Então, assim, o medo do Rick Lee é justamente isso. É como você falou, tem o Gresham Arnold, ele se matou, né? Ele foi até o bar, o mesmo bar, ele tirou uma nota de $20 do chapéu, deu pra garçonete colocar a música na jukebox, ficou tocando as mesmas músicas, ele bebeu, ele pagou uma rodada de bebida pra todo mundo no bar, foi pra casa e se enforcou com um cinto dentro do guarda-roupa, dentro do closet. Eu achei pesado na hora que ele fala do Arnold. Porém triste. E o receio que ele tem do Ben fazer a mesma coisa. Porque são tantos anos ali o Ben frequentando o bar que ele tem um apego até que emocional. Ele tem um carinho. Dá pra perceber, né, que dá pra perceber que o Rick tem um carinho pelo Ben. Porque ele trata ele de uma forma muito respeitosa. E quando o Ben se atrasa pra chegar no bar, ele fica procurando. Ele fica meio tipo, será que ele não vem? Ué, cadê meu cliente? Porque ele se atrasa, né? Esse último dia, ele até que se atrasa. Ele não vai no dia que ele justamente vai. Ele vai depois. A garçonete fala, acho que ele não vai vir essa noite. E aí ele aparece, né? E aí, depois de toda essa conversa, depois de todos os acontecimentos, o Ben, ele vai levantar meio que escambaleando ainda, meio torto. O Rick tenta impedir ele, mas não consegue. E aí, ao ser indagado para onde ele estava indo, com toda aquela pressa, depois de todos os acontecimentos, o Ben diz ao Rick a mesma coisa que o Rich disse no final do capítulo dele. Vou para casa. Né? Porque o Rich termina o capítulo dizendo: vou para casa e que Deus nos ajude. É engraçado porque Derry não era bem a casa do Ben. Mas se tornou. Porque ele não nasceu lá, que nem as outras crianças, né? Ele é o único que é o outsider, né? Que veio fora. Ele chega na cidade. Mas quando eles falam casa, é porque eles passaram bastante tempo em Derry. Então acho que tem essa conotação, né? De voo para casa. O Ben sai.
A garçonete fica puta. Briga com o Rick Lee por deixar ele embora daquele estado, dirigindo, ainda mais que tava dirigindo. E aí o Rick diz que ele vai ficar bem, que ele vai chegar em casa bem, que conhece o homem e que ele vai se dar bem, mas que tem a sensação de que nunca mais eles o veriam novamente. É um pouco triste, né? Nesse sentido, sim, porque eles se gostam, né? Eles gostam dele bastante. Então tem isso, né? Tem essa questão afetiva muito forte. Lembra que você falou o negócio do Ben? Da sensação que ele tem de estar leve e sorrindo? Uhum. Tem uma quotation, uma citação que diz assim, não no livro, tá? Pesquisando tal e lendo, que diz: o Pennywise não aparece nessa cena. A gente sabe que ele não tá aqui. Mas é como se ele tivesse sentado em algum lugar do bar observando o Ben beber. É como se ele estivesse falando: vai lá, Bebe. traz de volta suas lembranças aí. Bebe mais pra você lembrar Faz de muito mais coisas. sentido. Eu sinto um pouco disso em todas as ligações. Então, não existe o Pennywise em nenhuma das ligações, mas a gente consegue sentir a presença dele. Uhum. Tá aí a mágica do King, né? Sim, sim. Ele consegue montar uma figura tão potente que conseguimos sentir em cada uma dessas ligações o peso do Pennywise. Sim. É isso, Derry é a chave e o Mike é o portador da chave, porque ele que liga pra destravar essas portas. Ai, tadinho do Mike. Não tem muita dó não, amiga. Vou ser bem sincero, não tem muita dó não. Ele botou eles lá de volta porque quer. Palhaço. E assim a gente fecha esse episódio. A gente vai pausar aqui, porque a gente tem muita informação pra entregar e o capítulo não precisa ficar tão extenso pra vocês ouvirem. Então, tomando essa decisão, a gente vai dividir esse capítulo em 2, como a gente avisou no começo desse episódio do podcast. E no próximo a gente vai explicar mais 3 integrantes do Clube dos Otários. E aí sim a gente faz um fechamento total do capítulo. Mas não se preocupem que o próximo episódio já será liberado na quinta que vem, dia 19 de março. Então não vai precisar esperar tanto assim. Não é mesmo? pertinho. A gente quer de novo agradecer a presença de vocês aqui no Back to Derry. A gente espera que vocês estejam gostando desses episódios, que vocês estejam felizes com tudo aquilo que a gente está trazendo. E sempre, não se esqueçam de seguir as nossas páginas nas redes sociais, de compartilhar com seus amigos e também de deixar um comentário. Gente, comentário é o feedback de vocês, é o que a gente faz, é o que faz a gente saber se vocês estão gostando ou não. Deixem dúvidas, curiosidades, perguntas, coisas que vocês estão ansiando pelo livro e que a gente ainda não falou. E até o ponto de vista de vocês, de quem leu. Então, se você leu esse capítulo, converse! Comenta. É isso, tá? As ferramentas estão aí. Por favor, usem, que isso é valorizar o nosso trabalho aqui no podcast. Temos aí nosso querido Insta, nosso canal pelo Spotify, temos também o canal do YouTube e agora o TikTok, todos eles com @BackToDerryPod. Isso mesmo. Então é isso. Até o próximo. Beijinho. Tchau.